Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e nós estamos na nossa aulinha de português, língua portuguesa. Vamos abrir a apostila na página 22, que nós vamos falar sobre um tipo de gênero textual. Então, no comecinho do ano, a Pro conversou com vocês sobre gênero textual, que são tipos diferentes de texto. Então a gente chegou a estudar o bilhete já na apostila, a gente chegou a estudar o convite. Quando você vai fazer uma festa de aniversário, você manda lá como se fosse uma cartinha pequenininha, que tá dentro de um envelopinho ou não, mas que precisa ter algumas características. Se eu vou te convidar para minha festa, você vai precisar saber o dia, o horário, o local da minha festa. Você vai precisar saber de quem é a festa, porque às vezes eu tô te convidando, mas a festa é do meu filho, né? Então, tem algumas características próprias do gênero textual convite. Da mesma forma, tem características próprias textual que nós vamos estudar hoje, do poema, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês e a gente vai ver o que vai precisar ser feito, tá? Poema. Antes de ler o texto, leia somente o título e observe o seu formato. Depois responda. O texto que ele fala é o texto que tem aqui na apostila, que é esse textinho aqui, ó, que é o poeminha, tá? Poema. É um texto com características próprias do poema. Então, letra A. É possível saber pelo título qual é o conteúdo do texto? Comente isto. E letra B. É possível saber pelo formato a que gênero? Aí ele coloca carta, notícia, romance. O texto pertence? Explique sua resposta. Bom, então começando pela letra A. Ele pergunta assim: se é possível, pelo título, a gente saber qual que é o conteúdo do texto. Então, crianças, olhem só. O título é sempre a palavra, uma frase, várias palavras, que está na primeira parte de um texto e em destaque. Então, título, na verdade, é o nome do poema, tá? Quando vocês têm lá um filme, vocês vão ver Frozen. Frozen é o título do filme, é o nome do filme. Então, tem uma história, Branca de Neve e os Sete Anões. Olha lá quantas palavras, né? Branca de Neve e os Sete Anões. Então, tem várias palavras, porém, tudo isso é o título da história, tá? Ele é o nome da história. Então, aqui nesse poema, coincidiu, acabou sendo uma única palavra, o título, que vamos tentar ler juntos. Olha só, o B com I, né? Ó, o B com I é bi, o LHE é lhe, o T e o I, a gente já estudou bastante da família do Tatetitotu, né? Então, o T e o I é ti, e o NHO é nho, tá? Então, fica bilhetinho, bilhetinho. Então, não é porque o nome do poema, o título do poema é bilhetinho, que o de gênero textual, que nós também já estudamos, que é um pedacinho de papel. De qualquer forma, eu posso simplesmente pegar aqui, vou escrever um bilhete, tirar um pedacinho de papel rasgado, cortado, escrever lá para alguém, escrever para o meu colega do lado, escrever para a professora da sala do lado, pedir para vocês, né? Como a professora Bruna faz bastante isso. Um bilhetinho. Professora, você vai fazer
tal página hoje, a gente vai fazer não sei o que hoje. Professora, vamos almoçar juntas? Aí eu tiro o bilhetinho, dou para um de vocês e vocês levam lá para a professora, né? Então isso é um bilhete. Ele não precisa ter o endereço, ele não precisa ter horário, ele não precisa ter a característica, por exemplo, de um convite. Então o bilhete, ele é aquele gênero textual que eu posso, sim, eu só vou passar um recado simples, curto, fazer uma pergunta rápida, né? Então esse é o bilhete. Aqui é um poema. E o poema, nós vamos ver as características dele ainda, tá? Mas a primeira pergunta que ele quer saber é se com o título do texto vocês conseguem saber o que o texto vai falar, sobre o que o texto vai falar. É possível saber pelo título qual é o conteúdo do texto? Comente isso. Então, crianças, o nome do texto aí, o título do texto é Bilhetinho. Então, sobre o que será que o poema vai falar, né? O que vocês acham, crianças? Se o título do texto é Bilhetinho, sobre o que será que esse poema vai falar? Então, vou ver com vocês, tá bom? Bilhetinho. Vou pegar um papelzinho, escrever um bocadinho, guardar num envelopinho, esperar um momentinho, pode ser um instantinho, depois vou dar um jeitinho e andar devagarinho, vou tentar chegar pertinho, entregar um bilhetinho, contando meu segredinho. Esse poema muito fofo é do Ricardo Azevedo e tá lá no livro de papel da Editora Brasil. Então vocês perceberam, né, que o texto ele fala sobre o bilhete, né? Ele fala aí do contexto todo. Então ele fala que a pessoa vai lá, né, que eu vou pegar um papelzinho, porque lembra que eu falei um papel pequeno, não é uma carta, né? Porque qual que é a diferença da carta? A carta vou escrever para quem está longe de mim e a carta ela vai fazer um caminho, o carteiro pega essa carta, né? Eu coloco essa carta lá no correio e aí vem um profissional, o carteiro, ele pega a carta, né? Tem todo um caminho aí, tem todo um processo para essa carta chegar no destinatário, na pessoa que eu quero. Então vamos dizer que eu quero mandar uma carta para minha mãe que está longe de mim. Então, hoje em dia, como nós temos o WhatsApp, a carta, ela foi ela é, né, hoje um recurso que caiu muito em desuso. Ninguém usa mais a carta assim para se comunicar como antes, porque eu lembro que os meus tios que moram em Curitiba, antes, eles mandavam muitas vezes, muitas cartas. E era muito divertido quando a gente via que lá o carteiro passava e entregava a carta. E aí era meu aniversário, meu tio me mandava cartão dentro do envelope da carta, um cartão de aniversário. E uma carta contando tudo, como que tava lá em Curitiba, que tava melhor tempo, como que estavam os meus primos, então assim, era muito divertido. Porém, hoje, nós temos aí com a tecnologia ferramentas que facilitaram a nossa comunicação. Tanto é que eu com vocês aqui estou gravando um vídeo, posso colocar na internet, vocês podem assistir esse vídeo, né? Hoje em dia, se a gente quiser ligar e ver a pessoa na câmera via webcam, né? A gente consegue, e antes a gente não tinha esse recurso, né? Na época que a Pro era criança, da idade de vocês, não existia isso, crianças. Então, a carta, ela é muito importante, é muito legal, é muito boa a sensação de você receber uma carta, porém, hoje com a facilidade, a gente manda uma mensagem, manda um texto, escreve um monte de coisa pelo WhatsApp, chega na mesma hora uma mensagem instantânea, então, claro que
o WhatsApp aí, outras ferramentas semelhantes, né, de comunicação tomaram a vez da carta, tá? Mas a carta, ela é um gênero textual que você vai pegar lá uma folha, porque você não vai ter o trabalho todo de escrever uma carta, colocar lá no correio e escrever oi, tudo bem? Para a pessoa, né? Então você pega lá um papel e você escreve oi, tudo bem? Ah, como as coisas estão aí, aqui as coisas estão acontecendo de tal forma, minha filha foi para a escola, o meu filho tá fazendo um curso, agora contando todas as novidades, né? Então vocês vão escrever, as pessoas, né, escrevem a carta, geralmente num papel, uma folha inteira ou mais, né? Porque tem gente que escrevia muito mais para aproveitar essa ida aí da carta, dessa viagem da carta, escrevia mais e colocava dentro de um envelope, né? E aí no envelope a pessoa precisava colocar de um lado todos os dados dela. Então eu vou colocar aqui o meu nome, que eu que estou escrevendo a carta, o meu endereço, tudo certinho, e do outro lado a pessoa escrevia lá para quem que era a carta, que é chamado destinatário, quer dizer de destino, para onde vai essa carta, né? E aí eles escreviam lá, não adianta eu escrever para minha mãe, eu tenho que escrever o nome dela, né? Não adianta eu escrever para minha mãe, eu preciso escrever o nome da pessoa, o endereço da pessoa, senão o carteiro não vai ter como adivinhar, porque o carteiro não me conhece, não conhece para a pessoa que eu estou escrevendo, então tem as características aí da carta, tá? Então na letra B ele fala assim, né? É possível saber pelo formato a que gênero, se é carta, se é uma notícia, se é um romance, o texto pertence. Então vocês ouviram o texto, vocês percebem, crianças, que o texto, ele tá escrito, aí ele tá colocado, tem aqui uma linha, aqui tem outra linha, aqui tem outra linha, e ele é colocado uma linha embaixo da outra, tudo parece que tá assim, certinho, não parece? Ó, aqui tá quase igual aqui tá quase igual aqui, né? Não tá assim, uma linha inteira, depois só um pouquinho, depois uma linha inteira. O poema, ele tem essa característica de parecer que ele fica dentro de um espaço determinado. Então, carta a gente sabe que não é, né? Notícia é falar sobre algo que está acontecendo. E aqui nesse texto a gente vê que não tem nada a ver com notícia, né? Notícia a gente fala assim, aconteceu aí a pandemia, né, que está acontecendo. Então, o Covid chegou ao Brasil. O Covid-19 é um vírus que está espalhado pelo mundo. Então, isso é uma notícia, tá? A característica, né, de uma notícia, verdadeira ou falsa, é uma notícia. Mas esse texto, não, tá? Romance teria que ter muitas coisas românticas aqui, né, criança? Então teria que ter uma pessoa com outra pessoa, né, falando de amor, e aqui ele fala, por mais que ele fale assim de uma forma carinhosa, não dá pra saber, né, se é aqui mostra um menininho escrevendo, mas não dá pra saber se ele vai tentar chegar pertinho de quem. Ele vai do pai dele? Ele vai tentar chegar pertinho da avó dele? Ou ele vai a professora dele para contar um segredo, né? Ele pode chegar pertinho de várias pessoas, porém o romance já subentende que precisa ser uma história de amor, tá? E aqui esse segredinho não necessariamente fala nada de amor, tá? Então não é um romance. Então, ao que o texto pertence? A gente está estudando o quê? Poema. Então é justamente o texto pertence ao gênero textual poema, tá bom? Poema. Então vocês vão explicar, a Pro vai explicar também para vocês sobre a Pro vai explicar para vocês, né, as características do poema. Na próxima aula, aí a gente vai ter mais atividades sobre isso. Hoje é mais teoria sobre o poema, tá bom? Peço que vocês prestem bastante atenção. Se precisar, voltem o vídeo, tá? Porque é uma aula
muito importante de gênero textual que vocês precisam saber para ir no mais futuramente vocês saberem diferenciar um texto de outro, tá? Então, ele fala que o texto pertence, né? O texto pertence ao poema. E aí, na número 2, acompanhe a leitura e verifique se o que você imaginou se confirma ou não. Então, vou ler novamente para vocês. Bilhetinho. Vou pegar um papelzinho, escrever um bocadinho, guardar num envelopinho, esperar um momentinho, pode ser um instantinho, depois vou dar um jeitinho e andar devagarinho, vou tentar chegar pertinho, entregar um bilhetinho, contando o meu segredinho. E aí vocês estão vendo aqui um menininho, ele tá escrevendo, né, num papelzinho, papel pequeno. E na imaginação dele, o que que tem? Então tem lá o papelzinho, um envelopinho, aí tem aqui um baú, né, que lembra aí que tá guardado tá trancado com cadeado, então lembra a ideia aí de um segredo, né, um segredinho, tem a chave aí para abrir, descobrir esse segredinho. E esse relógio que lembra o que? Tempo. Então ele fala assim, né, do momentinho, então só um momentinho, é rapidinho, né? Eu não vou tomar muito o seu tempo, tá? Então o que a Pro quer que vocês façam hoje? Pro quer que vocês enumerem, coloquem aqui em cada linha, vocês vão colocar aqui na frente o 1, o 2, o 3, vocês vão enumerar, tá? E o que é cada linha desse poema? É chamado de verso, tá, crianças? Então, conforme a gente fazer atividades de poemas, se eu, por exemplo, cair lá numa avaliação para vocês, tiver um poema, além de vocês verem o poema e reconhecerem que é um poema pelas características, vocês vão contar, eu perguntar assim para vocês, crianças, quantos versos tem nesse poema? E aí vocês vão enumerar para saber, porque cada linha é um verso, ó. Então aqui é uma linha, é um verso, 2 linhas, 2 versos, 3 linhas, 3 versos, 4 linhas, 4 versos, 5 versos, 6 linhas, 6 versos, e assim vocês vão contar. É isso que eu quero hoje de vocês. Vocês vão enumerar e mandar uma foto para a Pro. Mas o mais importante é que vocês compreendam. Então eu peço para que quem estiver fazendo atividade aí com as crianças, perguntem, tá? Ao final do vídeo, ou quando a criança for terminar de enumerar, perguntem para ela, para a criança, o que é verso? Para ela falar que verso é a linha do poema, tá? Então, se eu tiver um texto, deixa eu procurar aqui um texto. Olha só, aqui na página 10, eu vou mostrar para vocês um tipo de texto que não é poema. E vocês vão ver uma diferença. Olha só, esse texto aqui, ó, da página 10, que ele fala assim: o tatu tá aí? Não, o tatu não tá, mas o tio do tatu tá. E quando o tio do tatu tá e o tatu não tá, é o mesmo que o tatu tá? Então, esse tipo de texto as crianças amam. Esse tipo de texto se chama trava-língua. Trava-língua. Então, o poema, ele tem uma característica muito importante, que é a rima. A rima, isso mesmo. O que é rima? Rima é quando uma palavra aqui de um verso, no final, né? Geralmente no final de um verso, rima com um ar que elas terminam com uma sílaba. A sílaba nho. Nho, ó. Papelzinho, bocadinho.
envelopinho, momentinho. Então, tá tudo terminando com a sílaba nho. Então, se vocês lerem um texto que tem essas características, uma linha assim, que ela não vai a linha inteira. Geralmente ela vai como se a folha fosse... A folha tá aqui, em vez dela começar aqui e terminar aqui, não, ela vai assim mais pro meio. Ela vai assim, nesse tamanho aqui. Já é uma das características de um poema. A rima é uma das características do poema. Rima tem que ter no poema. Então, nesse caso aqui, crianças e pais que estão ajudando, a terminação mostra a rima. Então, quando elas têm a mesma terminação, eles estão rimando, tá? Geralmente, quando eu brinco com as crianças, assim, falando Ana, cara de banana, e eles dão risada. Aí, na verdade, esse Ana rima com banana, porque esse Ana do final rimou. E essas brincadeiras, essas frases que a gente coloca para eles identificarem o texto é muito importante também para a alfabetização, porque eles gostam, porque é divertido rimar e eles gostam muito. Então, características do poema rima, desse desenho que eu mostrei para vocês na folha, vocês vão enumerar, contar os versos, tá? Vocês perceberam lá que o trava-língua, ele já não tem a rima, mas ele tem assim várias palavras com T. Então assim, tatu, tá aí, tá, o tio do tatu, tá aí, tá, é tudo muito repetitivo. Então, quando a gente vai ler rápido, a gente acaba, opa, me perdi, né? Então, lá é um trava-língua que a gente também já estudou. E hoje é um poema, tá bom? Então, o exercício, a atividade em si é bem simples, mas eu peço que vocês assistam o vídeo, voltem o vídeo, deixem eles assistirem uma vez, duas, até três no final de semana também, tá bom? Pra gente poder dar continuidade aí na próxima aula, que aí vai ter exercícios em cima desse texto também, tudo bem? Fiquem com Deus. Bom final de semana.